Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Amém? Pode se assentar. Irmãos, uma coisa que você e eu não podemos negar de algo que vivemos recentemente, no ano que terminou, e não só por conta do ano, mas as aflições advindas por conta das questões do ano passado, não pela virada do ano, elas vão passar. Eu tenho uma interpretação um pouco particular sobre a questão de virada de ano. Eu não creio que oração na virada de ano abençoe todo ano. Eu não encontro esse parâmetro na palavra. Pessoalmente, posição minha pessoal pela palavra. Mas existe uma expectativa nossa, de todos nós como seres humanos, de nós enxergarmos que existem ciclos na nossa vida e mentalmente nós trazemos para nós, encerrou o ano, então a partir do dia 1º eu tenho uma esperança renovada, eu tenho uma expectativa diferenciada do que vem pela frente, eu vou me posicionar de uma maneira diferente. E isso acontece, é natural acontecer com o ser humano, é normal, nós somos assim. Mas o fato, irmãos, é que por nós sermos humanos, de alguma forma, de alguma maneira, em algum nível de profundidade, em algum grau, tudo isso que nós vimos no ano que passou, isso nos atingiu. Se tiver algum dos irmãos aqui que disser: olha, eu vivi o ano de 2020 e eu vi as pessoas aí passando aflições, dores, para mim foi tranquilo. Não aconteceu nada não, estou bem, passei um ano tranquilão, com todo carinho, amor e respeito a você. Você não é super-homem nem super-mulher. No mínimo, a inquietação de saber o que vai ser daqui para frente, como será no futuro, o que me espera no mês seguinte, o que me espera depois disso, depois daquilo. Eu tenho, e ainda mais que nós vivemos debaixo de uma chuva de decretos municipais, estaduais, em que datas eram prorrogadas. Nós sempre vivíamos na expectativa do porvir, né? Como é que vai ser? Qual a restrição? O que nós vamos fazer? Há inclusive aqueles que têm expectativas de que algum cuidado médico, um específico cuidado médico, nosso pastor compartilhou conosco aqui na quarta-feira à noite, ele vai trazer uma nova expectativa, vai trazer um novo direcionamento, vai trazer um novo fôlego de vida. E aí, sabendo que hoje, no início do ano, no início de janeiro, eu sei que alguns irmãos foram acometidos por essa enfermidade, e louvado seja Deus porque todos os irmãos aqui da nossa congregação que adoeceram
já estão curados para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Isso é motivo de muita alegria, irmãos, de muito gozo, de muito júbilo, porque você conhece alguém, ou você conhece alguém que conhece alguém, ou familiar de algum conhecido teu, que morreu, ou que ficou terrivelmente hospitalizado, e foi um custo para aquela pessoa sair daquele hospital com vida. E o fato de você estar aqui, o fato de você ter o teu familiar com saúde, o fato de talvez de você ter ficado desempregado, mas não ter te faltado pão, o fato de você que trabalha por conta ter tido a sua renda diminuída em 40%, 50%, como eu tive em vários meses do ano, o fato de, mesmo com todas essas adversidades, nós estarmos aqui de pé, com vida, com saúde, congregados, para glorificar e exaltar ao Deus que vive e reina para todo sempre, isso é motivo, sim, irmãos, de nós erguermos um altar de adoração, de celebração a Deus. Nós podemos glorificar a Deus porque o Senhor nos tem ajudado até aqui. Deus, Ele tem cuidado da minha e da tua vida, e isso precisa ser motivo de grande alegria. Só que, irmãos, eu não posso te enganar. Eu não posso te enganar. Olhando para frente, nós vemos que não vai melhorar, irmãos. Não vai melhorar. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, irmãos. Nós não podemos, por termos vivido um ano muito difícil que nós vivemos, chegar agora no início desse novo ano e ter uma expectativa triunfalista como aqueles que defendem, pregam, orientam, vivem a chamada teologia da prosperidade fazem. Eu não posso, você e eu, que desejamos ser bíblicos e cristãos, que procuramos viver o Evangelho, que ouvimos as mensagens, as pregações, os ensinamentos que são a palavra de Deus e fidelidade, nós não podemos nos enganar com uma falsa expectativa de que vai melhorar, irmãos, porque não vai, querido, não vai, não vai. E talvez você pense assim, puxa, primeiro culto do ano, e o irmão está falando que crente que eu vou receber uma palavra de Deus me trazendo esperança para esse ano, e ele está dizendo que não vai melhorar. Irmãos, é por aí mesmo. Só que não vai melhorar. Nós temos dias sombrios à nossa frente. Só que, querido, da mesma forma como você viveu 2020, o Senhor tem te sustentado até aqui, Deus é poderoso para te sustentar também em 2021, para a glória dEle. Você entende? É o mesmo poder, querido. Não foi um ano difícil? O Deus que te sustentou e cuidou de você num ano difícil, será que Ele não tem poder para te sustentar e cuidar de você num outro ano difícil também? Ele tem não mudou. Será que o Deus que realizou tantos milagres ao longo da história, a Bíblia relata vários deles, será que esse Deus, irmãos, Ele não tem poder de realizar uma obra tremenda, maravilhosa na minha vida? Tem, queridos. Eu consigo enxergar na palavra e aquilo que está diante de nós, que toda a situação ela vai piorar. Mas eu tenho uma expectativa, uma certeza no meu espírito, que assim como Deus operou com grandes sinais, prodígios, maravilhas, no céu, na terra, no mar, para cuidar do povo, ao longo da história, desde o início, desde a criação, eu creio, irmãos, que nós vivenciaremos milagres extraordinários da parte de Deus, como nós nunca vimos antes. Eu tenho certeza no meu espírito, irmãos. Eu tenho essa convicção que Deus é poderoso para fazer isso com cada um de nós.
se assim Ele quiser, se assim for da vontade dEle. Só que, apesar desses dias sombrios diante de nós, descansa o coração, querido. Recarrega as baterias. Se anime em Deus. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Seja renovado no Espírito Santo de Deus. Coloque o teu coração confiado totalmente no Senhor. Mas não porque você aguarda uma providência humana. Não porque você espera que homens se reunirão para tratar de assuntos relativos à economia, à alimentação, à saúde, emprego, o que quer, educação, o que quer que seja. Não, irmãos, que a nossa confiança não esteja no agir do homem, mas a nossa confiança precisa ser na providência divina, queridos. A providência divina que descerá do céu com grande poder e glória. Essa precisa ser a nossa esperança. A convicção de dias melhores não é o que o mundo tem para oferecer, mas é que em breve Jesus virá, igreja. Essa precisa ser a nossa expectativa de dias melhores, é na eternidade para sempre estarmos com o nosso Deus. Virá o Rei Jesus, irmãos. E, irmãos, assim, várias canções me marcam muito. E eu, ao longo da semana, eu vou meditando na letra. Essa canção que eu vou comentar aqui, já conhecia ela, mas ela ganhou um significado especial para mim a partir do último domingo. E eu fui buscar a história dela, a irmã que foi autora, qual foi o contexto daquela igreja, daquele ministério, e por quê que ela inseriu um trecho de um louvor da harpa. E sabe, eu comecei a ver, meditando aqui em Apocalipse, no final do ano, e especificamente, quer dizer, todo o livro, né, os últimos dias, mas aqui no capítulo 22, eu enxergo algumas coisas que o capítulo 21 traz, e o capítulo 22 também, que trazem o entendimento disso. Eu vou citar aqui a letra. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol. O versículo 5 nós acabamos de ler isso, nós vamos estudar daqui a pouco, meditar sobre isso. O céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. E o texto de Apocalipse 21 nos traz isso. Por exemplo, na eternidade com o meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. O texto nos mostra isso aqui também. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. E aqui o texto fala de estar na presença de Deus para sempre, o texto diz isso. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E aí continua. E junto aos santos me unirei. Aqui a Bíblia me mostra, no versículo 3, os servos, não você só, mas os servos, os santos, você e os santos. Louvor eterno ali entoarei, tua luz a tudo iluminará. Versículo 5 diz isso. Para sempre, ó Deus, então governarás. O texto diz isso aqui, irmãos. Então, para mim, ganhou um significado especial, muito também por conta dessa meditação, dessa leitura. Você não pode depositar a tua esperança aguardando a providência humana. Mas o que eu e você devemos fazer é colocar a esperança descansando, aguardando aquele grande dia, querido. Você entende essa diferença? Vai piorar. Fato é esse. Porém, se a minha mente e a tua mente estiverem focadas na revelação da palavra de Deus, nós vamos descansar, porque a nossa expectativa não vai ser de dias melhores aqui na terra, mas vai ser da volta do Senhor Jesus para nos buscar. E dentro disso, eu preciso dizer para você algumas coisas, meus irmãos, sobre a mensagem do Apocalipse. Essa mensagem do Apocalipse,
o livro em si, ele nos traz um entendimento de que o grande dia, ele se aproxima, que o tempo se abrevia e que está chegando a hora. Está chegando a hora, querido. Nós vemos que a mensagem do Apocalipse, ela vem de Deus, ela é sobre Jesus, por meio de anjo, entregue a João para a igreja. Olha quantos personagens envolvidos para trazer essa revelação aqui para nós nos dias de hoje. O propósito central de Apocalipse é encorajar a afligida igreja militante enquanto ela batalha contra as forças do mal. Então, a palavra de Deus no livro de Apocalipse é para que você e eu sejamos consolados e encorajados a aguentarmos firmes enquanto nós estamos na batalha. A batalha é até Jesus voltar. Então, enquanto nós estamos nessa batalha, nós somos encorajados na palavra a nós perseverarmos. Por quê? Nós vemos que Deus, ele vê as nossas lágrimas. Apocalipse 21, versículo 4. As nossas orações, elas geram revoluções no mundo, irmãos. Capítulo 8, versículos 3 e 4, por exemplo. A morte é preciosa aos olhos de Deus, a morte dos seus santos, no capítulo 14, no versículo 13. Ainda que você morra por conta da C-19, você vai estar para sempre com o Senhor, querido. Nós vemos que a nossa vitória ela é assegurada no capítulo 15, versículo 2. Nosso sangue será vingado, aqueles que forem martirizados. Capítulo 19, versículo 2, por exemplo, nos mostra isso. Nós vemos que o nosso Cristo, ele governa o mundo a nosso favor. Capítulo 5, versículos 7 e 8. E que vemos também que o nosso Cristo voltará em breve, como, por exemplo, capítulo 22, versículo 17. O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja. Vitória de Cristo e de sua igreja. Se você e eu fazemos parte da igreja, somos parte do corpo de Cristo, Apocalipse narra a minha e a sua vitória. Não porque nós temos poder para vencer, mas porque Jesus já venceu, queridos. Porque Ele já venceu, se nós estivermos nele, a vitória também é nossa, a vitória da igreja, o corpo de Cristo. A vitória sobre Satanás e seus seguidores, mostrando que as coisas não são como parecem ser. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, uma igreja sofrendo, uma igreja passando por aflições, irmãos passando por momentos difíceis, ao longo de toda a história. E se você olhar e pensar nos irmãos que foram martirizados, que perderam suas vidas, que foram degolados, que foram cerrados ao meio, por exemplo, que foram afogados, que foram fuzilados, que foram todo tipo de morte possível para que perdessem as suas vidas, torturados ao extremo, passando por privações diversas. Se nós olharmos para essa história terrena, puxa, a igreja perdeu de lavada, se nós olharmos por esse espectro. Mas se nós pensarmos que esses irmãos passaram da morte para a vida, e nós entendermos que naquele grande dia eles ressuscitarão e subirão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e juntos encontraremos com o Senhor nos ares, a história muda. Se nós enxergarmos que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, irmãos, mas a igreja triunfará, a coisa ganha outro espectro para nós. A igreja está ali triunfante. O texto que nós lemos aqui mostra a igreja triunfante diante de Deus para sempre. Então não importa aquilo que você tenha vivenciado ou eu, irmão, mas o que importa é que se nós estivermos em Jesus naquele grande dia, para sempre nós estaremos com Ele. E isso precisa ser a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa esperança. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador, pois Ele triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, sobre os ímpios. Irmãos, eu só vejo Jesus triunfando, irmãos.
Eu leio o Apocalipse, eu só vejo Jesus Cristo vencedor. Eu só vejo o Senhor vencendo batalha atrás de batalha. Eu só vejo relatado aqui nesse livro, nessa santa palavra, que Jesus para sempre reinará, irmãos. E por que a gente teme, queridos? Porque o nosso medo, porque o nosso temor. Nós podemos descansar no Senhor, irmãos. A igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. E se você faz parte dessa igreja, isso é para você também. Os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos, irmãos. Tem texto Apocalipse que os santos martirizados, por exemplo, perguntam: Senhor, até quando, santo e justo dominador, o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E aí vem uma voz do céu: aguenta um pouquinho até o número dos seus irmãos se completar. Ou seja, ele vai vingar, irmãos. Não que a gente queira que o ímpio vá para o lago de fogo e enxofre. Nós não queremos a condenação eterna do ser humano. Mas, irmãos, quem rejeita a mensagem da cruz, não tem outro caminho. O que eu posso fazer? Se eu rejeitar a mensagem da cruz como eu rejeitei até alguns anos atrás, o meu destino era certo, era esse. Só que, além dessa mensagem que Apocalipse nos traz, nós vemos que é uma verdade autenticada, irmãos. Nós encontramos, nesse capítulo aqui, 22, 7 testemunhos confirmando a autenticidade dessa mensagem. Por quê? O primeiro testemunho é do próprio Deus. Versículo 6 de Apocalipse 22. E disse-me estas palavras: são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Deus testemunhando através do anjo. Depois nós vemos o próprio depoimento pessoal de João, versículos 8 a 9. Olha o apóstolo João: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ou seja, eu sou testemunha dessa revelação. Deus me mostrou. Não é que Deus me falou para que eu dissesse, eu vi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Tem um ensinamento muito importante aqui, mas não é o foco da mensagem hoje. O terceiro testemunho é do anjo. Não apenas Deus testemunhou, não apenas João testemunhou, mas o próprio anjo. Versículos 10 e 11. E disse-me, quem disse? O anjo: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O anjo testemunhando. O quarto testemunho é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, ou dependendo da sua versão, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Lembrei de louvor, porque lembrei de vários louvores, né? O quinto testemunho é do Espírito, irmãos. Até o Espírito Santo testemunhou. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito diz: vem.
ele testifica dessa mensagem. Qual é o seu testemunho? A noiva. O Espírito e a noiva. A noiva também testemunha. A igreja também testemunha que essa revelação aqui é verdade, que Jesus voltará. E quando uma igreja, uma congregação, ela não guarda essa verdade, ela não testifica de que Jesus voltará, ela não testemunha que haverá novos céus, nova terra, onde habitará justiça, onde não haverá dor, pranto, onde não haverá mais maldição e para sempre estaremos diante de Deus, e que os ímpios serão punidos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus demônios. Quando a igreja não testemunha isso, uma congregação, não é igreja, porque a noiva também testemunha. E em sétimo, aquele que ouve, irmãos, porque no mesmo versículo, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem. Então, a igreja, juntamente com o Espírito, na tarefa da evangelização, pregou o Evangelho, testificou dessa verdade. Aquele que ouve, compreendeu essa verdade, deu ouvidos à verdade, o que ele vai fazer? Ele também diz, vem. Ele mesmo começa a testificar. Assim foi com cada um de nós. Então nós vemos que é uma verdade autenticada, irmãos. O que está revelado aqui é verdade. Deus fez questão de deixar expresso aqui nesse capítulo 7 testemunhos de que o que está revelado aqui é a verdade, irmãos. E se essa é a verdade, nós podemos descansar o coração e aguardar aquele grande dia, porque breve Jesus virá. É verdade, irmãos. É comprovado isso aqui na palavra. Só que essa mensagem, irmãos, ela nos traz consolo e encorajamento. E aí nós vamos para o nosso texto, capítulo 22, a partir do versículo 1. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Para aí. Da onde procediam as águas desse rio? Do trono de Deus e do Cordeiro. Só uma curiosidade que o texto não fala, do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Mas a palavra diz que o trono é um só. Vai entender, irmãos. Aqui o texto está dizendo isso aqui, irmãos. Em outros textos a palavra diz, e Deus assentado no seu trono e Cristo à destra do Pai, por exemplo. Mas aqui a Bíblia está dizendo o trono de Deus e do Cordeiro. Jesus tem o governo assim como o Pai tem. Jesus é Deus, irmãos. Isso é fato. Está escrito aqui. E aí, no versículo 3 também nós vemos. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão. Peraí, irmãos. Você viu no versículo 1 e no versículo 3 que existe um trono. E esse trono é de quem? É de Deus e do Cordeiro. O que isso mostra para mim e para você, irmãos? Que Deus, Ele reina. Que Deus tem o domínio. Que Deus tem o governo sobre todas as coisas. E Ele está, irmãos. Apocalipse 11, lembrei. Apocalipse 11, versículo 15. Diz isso, o reinado, isso, o reinado de Deus, do Pai e de Cristo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. É um reino eterno, um reino que não tem fim, é o reinado do Senhor. Se Deus reina, irmãos, alguém tem que servir. Concorda comigo? E essa é que é a questão. O que tem governado a minha e a sua vida? O que tem guiado o meu e o seu coração? O que tem povoado as nossas mentes, irmãos? O que tem nos dado direção nessa vida? São as notícias, são as nossas aflições, são as nossas angústias, o sofrimento, o pecado,
aquele pecado secreto que você não consegue abandonar? É isso que tem reinado na nossa vida? A murmuração, o lamúrio, a lamentação, a discórdia, a incredulidade. O que tem governado as nossas vidas, irmãos? E tem nos impedido de nós vivermos na presença de Deus plenamente. Sabe por quê? Porque eu enxergo na palavra de Deus que quem reina é Deus. Quando Isaías teve aquela visão, a visão gloriosa do trono, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, no ano que o rei Uzias havia morrido. Interessante a Bíblia dizer isso. No ano que o governo humano pereceu, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, irmãos. Porque quem reina é Deus. Mas quem é que tem reinado na minha e na tua vida? Quem tem reinado no nosso coração? O que tem reinado dentro de nós, irmãos? Pelo amor de Deus, nós precisamos entregar o controle e o governo da nossa vida a Deus. Ele precisa ser o nosso Senhor e o nosso Rei. Quando eu leio esse texto aqui, eu enxergo isso, irmãos, que existe um trono. Eu enxergo a soberania e o governo perfeito de Deus, irmãos. Tudo aquilo a quem nós entregarmos o controle, sabe todas as coisas. Qualquer instituição humana, qualquer poder humano, ou até espiritual, qualquer pessoa, sabe todas as coisas do passado, do futuro, ninguém sabe. Algum deles conhece o meu e o seu interior, ali na precisão, na exatidão, a ponto de discernir nossos pensamentos e intenções do coração? Não, irmãos. Algum deles pode nos sondar e saber quem de verdade nós somos e aquilo que em Deus nós devemos ser? Não, irmãos. O único que sabe é Deus. Então, por que nós entregamos a outros, a terceiros, o governo que deveria ser de Deus, irmãos? De Deus, do Pai e do Filho. Está aqui, irmãos. Mas eu enxergo também no versículo 1 que existe um rio da água da vida. Aqui na minha versão, na SF, coloca o adjetivo puro. Puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio de água da vida, irmãos, simboliza a própria vida eterna. É rio da água da vida. Se é da vida na eternidade, não é da vida terrena, é da vida eterna. Então ele simboliza a vida terrena, a salvação perfeita e gratuita, o dom da graça de Deus, o renovador e o frutífero fluir do Espírito Santo. Essas águas são águas vivificantes, que trazem as bênçãos de Deus e que produzem vida, cura e salvação, irmãos. E eu enxergo isso em vários textos na palavra de Deus, no próprio capítulo 22, no versículo 17, nós vemos o convite de Jesus a beber a água da vida, de graça. O convite de Jesus através do Espírito da noiva. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida é para saciar essa sede. A água da vida do versículo 1 é a mesma água da vida do versículo 17. E existe aqui um clamor chamando para quem tiver sede, quem quiser beber. Então essa água da vida do versículo 1, do rio da água da vida, que flui do trono de Deus, é a salvação em Jesus, irmãos. Quando eu olho, enxergo isso, eu enxergo a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que, de verdade, nós aceitamos esse convite a beber da água da vida, de graça, gratuitamente? Capítulo 21, versículo 6, diz assim, a palavra de Deus, Jesus dizendo, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, um princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Uma pausa.
nós vemos no versículo 1 do capítulo 22 que a água flui no rio que vem do trono de Deus. Em Apocalipse 22, 17, nós vemos que existe um convite. Quem quiser, venha. Nesse versículo aqui, nós estamos vendo que Jesus diz que Ele vai dar para quem quiser. Então, existe um convite, mas não é você que simplesmente vai lá e rouba. É Jesus que dá. Eu darei, está aqui no texto, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Não sou eu ou você que podemos nos salvar, irmãos. Não há nada que você e eu possamos fazer para que sejamos salvos. Não há nenhuma obra nossa, não há nenhuma atitude, não há nenhum posicionamento, ainda que seja com a melhor das boas intenções. Não há nada que você e eu possamos fazer para que nós sejamos salvos. Mas quem nos salva é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo que nos dá a salvação. Foi Ele que se entregou naquela cruz do Calvário para a nossa salvação. Você entende? Quando Jesus ele fala isso aqui, quem quer que tiver sede, ou seja, quem quiser chegar, quem quiser vir, vem, porém, eu vou dar. Sou eu que dou. Eu não posso roubar. Você não pode roubar. Eu não posso tomar a salvação para mim, mas a salvação ela vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem dele, irmãos. Eu vejo também Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17. Irmãos, a Bíblia é linda, porque ela não é um livro de textos desconexos, mas toda a palavra de Deus, ela se interliga, porque ela é de um único autor. Apocalipse 7, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Por que ele nos apacentará? Porque ele é o bom pastor, né? Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então nós vemos que Jesus ele guiará para as fontes vivas. João, capítulo 4, versículos 10, 13 e 14. Vou ler aqui já. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É Jesus que dá. Você pediria e ele te dá. Aí depois no versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida terrena. Para que aqui eu esteja no poder do Espírito Santo? Não, irmãos, é para a vida eterna, está escrito no texto. É para a vida eterna. E quem é que dá essa água? Jesus. A quem a ele pede. Eu leio também em Salmo 36, versículos 8 e 9, vou ler aqui também. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Em detalhe, né? Na tua luz. O texto aqui, nós vamos ver, também fala disso. Ele é o manancial. Jeremias 2, 11 a 13. E aí eu me lembro do Bispo Rodrigo. O Bispo Rodrigo, ele lê um livro que muito marcou, e de vez em quando ele comenta sobre isso, sobre o que nós vamos ver aqui em Jeremias 2, de 11 a 13. O sentido, né, do texto aqui, ele comenta falando muito isso. Diz assim a palavra de Deus: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Aqui a palavra de Deus dizendo o seguinte: o povo tinha
deixado Deus de lado. E por ter deixado de lado, foi uma coisa horrível. Né? O texto diz isso aqui: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Irmãos, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós esmorecemos na fé, quando nós abandonamos a fé, irmãos, isso é horrível para os céus, irmãos. Isso é horrível para os céus, irmãos. Quando você e eu abandonamos ao nosso Senhor, damos as costas a Ele, isso é horrível, irmãos. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu fico envergonhado de mim muitas vezes. Aí o texto continua: ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Pausa. A palavra não nos diz que quando uma alma se salva, a festa no céu. Quando uma alma se desvia, o quê? Desolação, irmãos. Você acha que os céus estão alegres pela quantidade de vidas que se afastaram do caminho ao longo de tantos anos? Pessoas perdidas, distantes de Deus? O céu está desolado por está feliz por cada um que se achega, mas desolado por cada um que se afasta. Isso é muito sério, irmãos. E aí continua a palavra: porque o meu povo fez duas maldades. Olha que duas maldades. E aí entra aquilo que o evangelista Rodrigo muito marcou ele num livro, e o sentido é esse mesmo aqui do texto: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. A primeira maldade é essa: abandonei Deus, virei as costas para Deus. Eu não vou mais a Ele no meu cotidiano, porque nele eu tenho um manancial. Ele sempre se renova sobre mim. A presença dele sempre me renova, a palavra dele me renova. A minha experiência do devocional é sempre diferente, porque eu estou sempre indo ao manancial, seja no meu devocional, seja congregado com os irmãos, seja onde for. É a primeira maldade, virei as costas para Deus. Qual é a segunda maldade? Que o texto diz: e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Ou seja, deixaram de ir buscar na fonte de água viva, no manancial, e passaram a buscar em outras fontes. Numa cisterna, uma cisterna não tem água renovada. Uma cisterna tem aquela água, e quando aquela água for consumida, acabou. Mas o pior do que isso é que essa cisterna, ela é rota. Aquilo que de repente a pessoa pensa que pode fazer, buscar para saciar a vida dela, não sacia, não guarda a vida não preenche a vida dela, o ser dela, porque ela pensa que tem aos montes ali guardado na cisterna, mas a cisterna é rota, está furada, a água vaza, rapidinho acaba, e de novo tem aquele vazio dentro de si, porque você não está buscando diariamente no manancial de águas vivas. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos: ir ao manancial de águas vivas. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Salmos 46, versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Salmo 46 já estava profetizando a respeito desse rio. E detalhe, repara no último trecho do versículo 5. Deus a ajudará já a romper da manhã. Guarda isso, já a romper da manhã. Isso é muito importante na mensagem, já vou falar com você. O que isso tem a ver com romper da manhã? Ezequiel 47:12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida,
e a sua folha de remédio. Uma descrição aqui maravilhosa do texto que nós lemos também no capítulo 22 de Apocalipse. Então, esse é o rio da água da vida, da salvação em Jesus. Só que o texto fala no versículo 2, Apocalipse 22, o texto nos fala também sobre a árvore da vida. No meio da praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações ou dos povos. Por quê, irmãos? A árvore, ela simboliza e sugere a vida abundante na eternidade. Não apenas uma árvore, porque olha o que o texto diz. O texto fala que é de um e de outro lado do rio. Então, se uma árvore está de um lado do rio, como é que eu tenho a mesma árvore do outro lado? Eu tenho várias dessa mesma árvore ali. Da mesma árvore da vida, eu tenho várias ao longo do rio, de um lado e de outro lado. Só que, além disso, fornece tudo necessário para sustentar a vida, inclusive preservando a saúde perpétua, de uma forma contínua, com abundância e diversificada. Por que eu digo isso, de forma contínua? O texto diz o seguinte: dando o seu fruto de mês em mês. E esse é o tema da mensagem. Exatamente sobre isso aqui. Porque de mês em mês, o texto não fala que finalizou um ano e finalizado esse ano acabou. O ciclo de tempo que é narrado aqui no texto é o do mês, não é o do ano. O fruto não é de ano em ano. A esperança de continuar na vida eterna, e nós vamos ver que o que confere a continuidade da vida eterna é comer do fruto da árvore da vida. Então, não é você comer o fruto e aí você tem a sua esperança renovada de vida eterna. Está vivendo um ano. Acabou aquele ano, finalizou o ciclo. Até porque na eternidade você não vai ter essa ordem cronológica nossa, de contagem de tempo. Mas o texto fez questão de dizer aqui esse ciclo, de mês em mês. Ah, mas está dizendo que são 12 frutos, de mês em mês, 12 frutos um ano. Tá bom. Mas de mês em mês, não tem fim. É de mês em mês. É uma continuidade. É como se fosse no nosso tempo de agora, como se fosse o nosso tempo de agora, é como nós vivemos. Janeiro, fevereiro, março, abril, aí vai. Outubro, novembro, dezembro. Quando chega dezembro, acaba? Não acaba, porque depois de 31 de dezembro vem 1º de janeiro. Já entra novo mês. É contínuo e é para sempre. Mas nós vemos também, irmãos, se é algo contínuo, é claro que é algo abundante, porque a palavra diz que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então, se é algo contínuo, é abundante, é constante e é abundante. Não é só aquele pouco, não são só 12 num ano, mas é algo que é eterno, é muito, não é pouquinho, não é limitado, não é escasso. A salvação não é limitada, mas a salvação é abundante em Jesus. E aí, eu vi algo interessante, irmãos, em 2 versões, em que os tradutores, eles fizeram questão de escrever não 12 frutos, mas 12 tipos de frutos. Que versões são essas? A King James, 1611, e nesse trecho do versículo 2, ela diz assim: produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. Na Bíblia literal do texto tradicional, a LTT, diz assim: produzindo 12 tipos de frutos, a cada mês dando o seu fruto.
Então eu enxergo que existe uma variedade, uma diversidade de fruto advindo da árvore da vida, dentro desses 12 frutos. Mas continuando, Apocalipse 22, 14, nós vemos, irmãos, que o direito à árvore da vida é para quem está em Jesus Cristo. Nós vamos ver mais à frente, se o Senhor permitir, que a árvore da vida, ela foi proibida para 2 pessoas. E o texto diz o porquê que foi proibido. E você vai enxergar que comer da árvore da vida é o que confere vida eterna. Vamos Apocalipse 22, 14. Diz assim, esse aqui é um texto polêmico, porque ele tem 2 versões. Eu vou ler uma aqui, nós já lemos, mas talvez a sua seja outra, mas já vou te explicar. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Alguém aí tem uma tradução que, ao invés de dizer aqueles que guardam os seus mandamentos, tem aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro? Por que isso? Os textos, as versões traduzidas a partir do texto majoritário, como Almeida Corrigida e Fiel, King James, 1611, Almeida Revista e Corrigida e alguns outros, eles traduzem como guardam os seus mandamentos. As que vêm do texto crítico, como Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, e todas essas versões novas, de linguagem mais fácil, elas trazem, lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que essa diferença? Rapidamente, que não é o foco da mensagem, é só porque eu li uma coisa, você está escrito outra na tua Bíblia. Porque no grego, as duas expressões, elas têm a grafia muito parecidas. Então, possivelmente, em um dado momento, naquilo de você copiar um manuscrito que copia do outro, copia do outro, copia do outro, eles acabaram errando letras. E aí o entendimento de alguns manuscritos ficou de uma forma e de outros manuscritos ficou de outra forma. Porém, no frigir dos ovos vai dar a mesma coisa. Por que eu te digo isso? Quando diz... bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Os mandamentos de quem? Os mandamentos de Jesus. Versículo 13, nós lemos. Os mandamentos de Jesus. Lavando as suas vestes no sangue do mesmo Jesus, que é o Cordeiro. Então, quem guarda os mandamentos porque se converteu a Cristo. João capítulo 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você ama, você guarda. Mas se você compreendeu o Evangelho, você também lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você entende? Então, esse pormenor é indiferente, mas a questão é que apenas em Jesus, seja guardando os seus mandamentos, seja lavando as vestes no seu sangue, só tem direito de comer da árvore da vida quem estiver em Cristo. Só se nós estivermos em Cristo, irmãos. É tudo por Jesus. É tudo em Jesus. É sempre Jesus, irmãos. É tudo centrado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é em ninguém mais. Apocalipse 2,7, nós vemos, por exemplo, que comer da árvore da vida é para quem perseverar. Vá comigo, por favor. Porque dentro das cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas, para a igreja de Éfeso, ele escreve o seguinte no versículo, ele dita o seguinte no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então é para quem vencer. É para quem perseverar. Aquele que perseverar será salvo. É aquele que vencer, não é aquele que não perseverar. Mas aí, querido, vá lá para... Se quiser ir, eu vou ler aqui já, mas pode ir para Gênesis capítulo 2,
versículo 9, eu já vou lendo, mas olha o que aconteceu. E o Senhor Deus, a partir do versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, aí o rio se desdobra. Aí depois, no capítulo 3, nós vimos que a árvore da vida o Senhor colocou no meio do jardim. Depois, no capítulo 3, a partir da queda do homem, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Para que Deus botou essa segurança, a tropa de elite, guardando a entrada do jardim do Éden? Para guardar o caminho da árvore da vida. Era a sentença do homem. Era a maldição que entrou na humanidade por conta do pecado. Deus falou: se você comer, você vai morrer. A serpente falou: não é bem assim que Deus disse, não. Deus falou. Não só eles morreram espiritualmente, porque saíram da presença de Deus, mas a morte carnal, terrena, entrou na sua vida, e a não possibilidade da eternidade. O pecado, irmãos, gera morte. É por conta do pecado que a humanidade está condenada à perdição eterna. E como punição, como castigo, como maldição, o acesso à árvore da vida foi tirado, irmãos. Foi tirado. Eu me lembro de uma música que parte dela fala assim: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase certa vez: o pecado nos expulsou do jardim, a graça nos leva ao paraíso eterno. Deus é gracioso, por meio da graça de Deus, nós temos acesso ao paraíso, irmãos, por meio de Cristo Jesus, por meio daquilo que Jesus fez. Por mais que a árvore da vida tenha sido tirada, o acesso de nós, lá na eternidade nós teremos acesso a ela por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça de Deus nos alcançou, irmãos. Por mais que a maldição ela veio sobre o homem, por mais que o castigo tenha vindo sobre o homem, mas em Jesus Cristo há perdão de pecados, em Jesus Cristo há salvação, irmãos, em Jesus tem vida eterna. E aí, irmãos, essa é a questão. Olha o que o texto nos diz. Continuando Apocalipse 22, nós vemos que nós veremos o rosto do Senhor. Versículo 22, capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Irmãos, você entendeu isso aqui? Nós vamos ver o rosto de Deus. Nós vamos ver o Senhor Jesus também. Nós veremos o Senhor, irmãos. Os redimidos desfrutam dessa perfeita comunhão com Deus e com o Cordeiro. Céu é intimidade com Deus, irmãos.
Contemplar a face do Pai e do Filho é o que nós precisamos mais desejar, irmãos. No capítulo anterior, no 21, eu fiz questão de não ler, mas traz uma descrição maravilhosa, irmãos, da Nova Jerusalém, que nós ficamos assim, boquiabertos. Eu tenho um amigo, ele brincava assim: olha, eu não quero nem me importar como vai ser, mas eu quero só o pozinho da Rua de Ouro. Aí eu olhava para ele assim, só voltava a dizer: vai te converter, rapaz. Porque, irmãos, vai ser maravilhoso, vai ser um local de honra, agradabilíssimo, incomparável, majestoso, suntuoso, de prazer inenarrável que você nunca imaginou. Porém, irmãos, a nossa ambição não é o paraíso local onde nós estejamos, mas é o paraíso na presença de Deus. João 17,3 nos diz que a vida eterna, que nós conheçamos a Deus e ao seu Cristo que Ele enviou, a vida eterna é isso, é relacionamento com Deus. E quando eu enxergo isso aqui no versículo 4, verão o seu rosto, eu vejo isso, irmãos. Como é que eu verei o rosto de Deus? Porque eu vou estar diante dele, irmãos. Como é que você vai ver o rosto do Senhor? Você vai estar diante dele, irmãos. Esse Deus que a gente sente movendo dentro de nós, que fala conosco, que cuida de nós, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige porque nos ama. Esse mesmo Deus, nós estaremos diante dele para sempre, irmãos. É por isso que vai piorar. E a nossa expectativa não pode estar na providência humana, mas é naquele grande dia quando Jesus vem nos buscar, irmãos. Vocês entendem? Nós veremos o Senhor para sempre, irmãos. Céu, intimidade com Deus, contemplar a face do Pai e do Filho é o que mais ambicionamos. Não são as ruas de ouro, o muro de jaspes luzentes, não são as pedras preciosas. A Bíblia ensina, irmãos, que a esperança e a meta da salvação individual é contemplar a Deus. Jesus disse, irmãos, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Jesus prometeu, irmãos. 1 Pedro 1, 7-9, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais. Você já viu Jesus? Eu também não, irmãos, mas nós o amamos. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu ainda não vi, mas eu creio que verei, irmãos. Só que aí, irmãos, aí pega 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Como é que você pode desejar ver a Deus porque você o ama, mas se você ou eu não amarmos o nosso irmão, significa que de verdade nós não amamos a Deus. Então nós não o veremos. 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ver a Deus, irmãos, é no amor vertical e no amor horizontal. É na vida piedosa em relação a Deus e na prática da justiça. Não tem como. Se eu não amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar ao próximo como a mim mesmo, eu não verei a Deus. Está na palavra, irmãos.
nós precisamos. Capítulo 22, versículo 4, parte B, falar de um nome na testa também. Diz assim: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Irmãos, imagina só. Imagina você que usa um crachá no seu trabalho, por exemplo. Quando você usa o crachá do seu trabalho, não tem o logo da empresa e o nome da empresa? Aquele crachá identifica o quê? Que você é um funcionário daquela empresa. Ou se no seu trabalho você usa um uniforme, o teu uniforme com os dizeres da empresa identifica o quê? Que você pertence àquela empresa. Quando os ministérios que atuam fora, e até aqui, no caso as crianças também, usam a camiseta com aquela identificação, Projeto Amor, Kids, Evangelismo Estratégico, as irmãs da visita, se não me engano, tem também. Aquilo identifica o quê? Que você faz parte daquele ministério, que você pertence àquele ministério. Quando nós usamos, eu não, porque eu não tenho, né? Quero muito ter uma. A camisa, os irmãos às vezes usam a camisa com o logo da IBC bordada, aquela camisa Apolo. Está identificando o quê? Que você é da Igreja Bíblica Cristã. Quando você tem o nome de Deus na sua testa, significa o quê, irmão? Significa que você é de Deus. Deus está dizendo aqui na palavra que Ele vai colocar o nome dEle na nossa testa, que vai identificar: ei, esse é meu para sempre. Você está entendendo? A tua identidade vai estar estampada lá, filho de Deus, para sempre, pertencente ao Senhor. E Apocalipse 3,12, por exemplo, é um outro texto que nos mostra isso. O nome de Deus, o nome da cidade e também o nome de Cristo. Só que aí, irmãos, vem um alerta. Esse é que é o ponto. Vem um alerta para mim e para você. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nunca mais haverá maldição. Ou seja, existe uma maldição, irmãos. Só que quando eu lembro de que existe uma maldição, eu me lembro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em Deus, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pausa. Você e eu cumprimos tudo aquilo que está escrito na lei? Cumprimos? 10%? Não. Então o que nós somos, segundo o texto bíblico? Malditos. Malditos, irmãos. Forte de te falar isso, né? Você cumpre a lei? Não. O que Gênesis 3:10 diz? Em referência ao que está escrito na lei, na própria lei. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Nós praticamos a lei? Não. O que nós somos? Malditos. Continua o texto. Segura a tua chateação. Vamos continuar o texto. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque o justo viverá pela fé. É pela fé, irmãos. Não é por aquilo que você e eu fazemos, mas você e eu viveremos eternamente pela fé em Jesus Cristo, irmãos. E o texto continua aqui, irmãos.
Louvado seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome. E o texto continua aqui, irmãos. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Por quê, irmãos? Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, Jesus se fez maldito no seu lugar. Jesus tomou a sua maldição naquela cruz. Ele tomou a minha maldição. Foi por você individualmente que Jesus verteu o precioso sangue naquela cruz. E a maldição que era minha e era sua, nós lemos aqui, Jesus tomou sobre si. E é por isso, irmãos, é precisamente por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 22, a palavra de Deus diz: não haverá mais maldição, porque Jesus se fez maldito por nós, irmãos. Você consegue compreender a grandiosidade do que Jesus fez por você? O justo pelos injustos, o santo pelos profanos, pecadores. Jesus morreu naquela cruz há muito tempo atrás, há quase 2000 anos. Mas para que você, hoje você estivesse nele, Deus provou seu amor enviando Jesus para morrer naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Antes de nós termos abraçado a fé em Cristo, antes de compreender o Evangelho e nos render a Ele, quando nós ainda éramos malditos, o Senhor já sabia que você e eu estaríamos aqui hoje. E mesmo assim, Ele se entregou por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus se fez maldito em nosso lugar. E é por isso que nós podemos descansar, irmãos, que não haverá mais maldição. A maldição foi retirada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que existe mais algo que não haverá. Esse texto nos revela, irmãos. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Quando eu enxergo esse texto aqui, eu me lembrei de um texto que fala de uma iluminação que o Senhor nos faz viver, e que existe um maligno que se opõe a isso, impedindo que essa luz raie sobre a vida das pessoas. Segundo aos Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que o diabo cega as pessoas? Por quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então eu enxergo que é Deus que nos ilumina. Mas eu enxergo também, irmãos, Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim o texto sagrado. Encerramos já. Romanos 13, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma,
a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Versículo 12, irmãos. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é avançada, irmãos. Estamos em densas trevas aí fora. É por isso que vai piorar. Só que ao passo de que já é alta noite, o texto diz aqui, o dia está próximo, irmãos. Que dia? O dia da volta de Cristo. E é por isso que o texto fala no versículo 13, andemos honestamente como de dia. Então, qual é a atitude que você e eu devemos ter, já que a noite é avançada e o dia se aproxima? O que você e eu devemos fazer é andar como se nós já estivéssemos já na eternidade com o Senhor, porque é isso que nós já estamos. Quem entregou a vida a Cristo já passou da morte para a vida. E aí, irmãos, para nós encerrarmos, o versículo 3 do capítulo 22 e vários outros textos na palavra nos mostram os perigos da noite, mas nós não temos tempo de ler. Para nós encerrarmos, o versículo 3, ele diz que existe um trono e existem servos. E é interessante a forma como o texto coloca. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem servirá a Deus? E no versículo 4, verá o seu rosto e terá na sua testa o nome de Deus. Os servos de Deus. Essa é que é a questão. Como desfrutar da vida eterna? Como desfrutar da salvação em Cristo Jesus? Essa é que é a questão. Porque enquanto eu estava falando com os irmãos no domingo, se não foi nesse, foi no passado. Não é só você dizer que você confia em Deus, que você crê em Deus. Não é só você dizer que você confia nele e dizer que você se compromete, mas se na verdade você vive ainda debaixo do pecado. Essa é que é a questão. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma e doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado
e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Lembra da consequência de Adão de ter pecado? Não vai ter mais a árvore da vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Como você e eu podemos desfrutar dessa eternidade com Deus para sempre estarmos com Ele, termos vida eterna? É nós nos rendermos completamente a Jesus Cristo. É pela graça de Deus, é pela fé em Cristo Jesus, é pela nossa fé naquilo que Jesus fez por mim e por você, é pelo dom gratuito de Deus, pelo presente de Deus para mim e para você. É você e eu não rejeitarmos a mensagem da cruz, mas é nós decidirmos tomarmos as nossas cruzes, se negarmos a nós mesmos e seguirmos atrás do Senhor. É render a nossa vida a Jesus Cristo. É por Cristo Jesus, nosso Senhor. É somente por Jesus, irmãos. É tudo por Jesus, para Jesus e por meio dele. É somente no Senhor. E é por isso que eu quero convidar você a orar comigo agora. Apresentar a sua vida diante de Deus. Apresentar o teu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque sabemos que em Cristo Jesus nós encontramos salvação. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós pedimos perdão porque nós temos entristecido muitas vezes a Ti pelas nossas atitudes. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós negligenciamos a vida em Ti. Nós te pedimos perdão, Pai, porque tantas vezes nós queremos viver para nós mesmos e permitirmos que pessoas, situações, circunstâncias, instituições, objetos, sonhos, desejos, planos governem a nossa vida e até o pecado, Senhor. Mas a Tua palavra nos revela que é o Senhor que reina e vive para sempre. A Tua palavra nos revela que o Seu trono está lá, Senhor, o Seu trono e o trono do Cordeiro. Pai, por misericórdia e graça, Senhor, onde houver um coração duro, que rejeita a Tua palavra, que rejeita a mensagem da cruz, Pai, por favor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, pela palavra ministrada, vem com o Teu poder, esmiuça o coração de pedra, Pai, e transforma no coração de carne. Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo de Deus, conduza-nos ao arrependimento. Espírito Santo de Deus, sonda-nos. Sonda o nosso interior, Pai, não nos deixe enganados, não nos deixe confundidos em acharmos, ó Pai, que porque estamos aqui, ou porque lemos a palavra, ou porque fizemos uma oração de confissão, que de verdade nós estamos em Cristo, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós se nós estivermos enganados, mas nós clamamos a Ti, por favor, ó Pai, governa sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, a palavra nos revela que o Senhor daria da água da vida para aquele que tivesse sede. E eu clamo a Ti com os meus irmãos, Senhor, nós temos sede de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, habita em nós e sacia-nos. Sacia-nos, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos mostra em João 14 que assim como o Espírito habita em nós, é promessa que o Senhor e o próprio Cristo habitariam em nós. Senhor, nós temos sede de Ti, clamamos a Ti, Jesus. Por nós mesmos nós não poderemos nos salvar, Senhor, mas nós clamamos a Ti porque reconhecemos aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Senhor, a Tua palavra nos mostrou que não haverá mais maldição, mas o Senhor Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor Jesus tomou sobre si a nossa maldição.
se fez maldito em nosso lugar e nos comprou de volta para o Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Que nós possamos compreender individualmente aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Senhor, nós sabemos que nós veremos a Ti se nós estivermos em Ti, Senhor. Ah, Senhor, que alegria indescritível vermos o Senhor, desfrutarmos de uma comunhão íntima, perfeita, eterna, sem fim. Sem fim, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em fé. Ajuda-nos a ter um coração limpo. Ajuda-nos, Senhor, a nós seguirmos a paz com todos e a santificação. Ajuda-nos, Senhor, a nós amarmos ao nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor. Eu rogo a Ti, por favor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não andarmos mais nas trevas. Ajuda-nos a não andarmos mais nas práticas do mundo, Senhor. A Tua palavra nos chama a nós andarmos como se já estivéssemos na luz, como já estivéssemos no dia, Senhor, porque o dia se aproxima, e essa é a nossa expectativa, Senhor, para sempre estarmos contigo. A nossa confiança, a nossa expectativa, Senhor, não é daquilo que a providência humana pode trazer, mas a nossa confiança está na providência divina, daquele que descerá do céu com poder e grande glória, trazendo juntamente com Ele os seus santos anjos, nos recebendo nos ares. Visão essa, Pai, que espantará muitos, Senhor, que Te rejeitaram e que Te rejeitarão até lá. Mas a nossa vontade, Pai, a nossa esperança e a nossa confiança é que nós encontraremos com nosso Senhor Jesus nos ares. Virá o Senhor Jesus, e esse é o maior desejo do nosso coração. E é esse dia que nós aguardamos, Senhor, de mês em mês, a cada mês, para sempre, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que a Tua igreja ora, Senhor, e Te agradecemos. Amém.